Sábado foi o Dia Nacional de Atenção à Dislexia, data criada para alertar sobre essa questão. A dislexia é um transtorno de aprendizagem que afeta a habilidade de leitura, escrita e compreensão de textos, podendo impactar o desenvolvimento escolar e a autoestima de crianças e adolescentes. Identificar o problema cedo pode fazer a diferença para que o aluno tenha um suporte adequado. Para entender mais sobre esse assunto, eu converso ao vivo agora com a fonoaudióloga Graciane Castro. Está conectada aqui com a gente. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker. É um prazer falar hoje no jornal com vocês e de um tema de muitíssima importância para nós, que é a dislexia. Exatamente, é um tema que a gente fala pouco, né? Eu não me recordo aqui de tratar desse assunto e eu queria que, primeiramente, você nos explicasse o que é a dislexia e quais são as principais características desse transtorno de aprendizagem. Então, a dislexia, né, como você já abordou, é um transtorno específico de aprendizagem, acomete crianças em idade escolar. Então, a gente percebe que já no início do processo de alfabetização, a gente já consegue perceber os sinais. Então, aquela criança que apresenta muita dificuldade na leitura, muitas trocas ortográficas, não consegue acompanhar os colegas de classe e, na maioria das vezes, o reforço escolar para essa criança não funciona. Então, eu sempre falo para os pais, se está observando que a criança está sofrendo para aprender a ler e escrever, procurar a avaliação de um fonoaudiólogo especialista em transtornos de aprendizagem. Perfeito. Muitas vezes, esses sinais que você mencionou, eles são confundidos com outros problemas, né? Como que essa confusão acontece e qual é o profissional adequado a fazer o diagnóstico? É o fonoaudiólogo, junto com outros profissionais? Como que funciona o diagnóstico desse problema? Então, na maioria das vezes, ele é confundido com o TDAH. Só que a gente tem que prestar atenção que a criança com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ela não apresenta desatenção fora da escola, por exemplo. Então, a dislexia, quando a criança está no ambiente escolar, ela fica desatenta, desmotivada. Quando a criança tem TDAH, ela fica tanto no ambiente escolar como num todo. Então, prestar bastante atenção que, na maioria das vezes, essa desatenção que a criança só tem na sala de aula pode ser que seja a dislexia. E vale ressaltar que a dislexia é um transtorno de aprendizagem que, sem o fonoaudiólogo, não pode ser diagnosticado, porque a dislexia é um transtorno de linguagem. Então, junto conosco, a gente tem a avaliação neuropsicológica, o neuropediatra, o psicopedagogo, também outros profissionais que possam estar somando para auxiliar essa criança. A dislexia, a criança tem uma baixa autoestima, né? Então, imagina você não conseguir aprender, não conseguir acompanhar com os seus colegas de classe, e isso gera na criança até uma ansiedade também. Então, o psicólogo ele vai estar muito ali com a gente nesse acompanhamento, nesse diagnóstico. E o que vale ressaltar também é que na primeira avaliação a gente não fecha o diagnóstico ainda. Então, uma criança ela precisa ser exposta a no mínimo 6 meses de intervenção fonoaudiológica, psicopedagógica, e se essa criança, mesmo com uma intervenção de qualidade, mesmo com uma intervenção intensiva, não evoluir, aí sim a gente pode pensar em uma dislexia. Caso ela evolua, aí a gente pode pensar que foi uma dificuldade de aprendizagem proveniente, na maioria das vezes, do ensino, na maioria das vezes, da forma como foi apresentado para a criança. Ótimo. E em que idade os primeiros sinais de dislexia costumam aparecer? É logo no início da vida escolar? Isso, por volta ali de 6, 7 anos de idade, a partir do momento em que a criança ela entra no ensino fundamental. Eu sempre falo para os pais a prestar mais atenção no segundo semestre do primeiro ano, porque a criança ela sai do nível do infantil ali, vai para o primeiro ano ali naquele primeiro semestre, ela ainda está no processo de adaptação. Adaptou, então a gente já consegue perceber ali os primeiros sinais já no segundo semestre do primeiro ano. Então, por volta de 6, 7 anos, 8 anos,
Mas, Wilke, eu já tive paciente de 22 anos, 28 anos, em que a gente fechou um diagnóstico aí bem tardio, que na maioria das vezes é confundido com, a criança está sem vontade de estudar, está com preguiça, fazendo manha, e na verdade não é uma dificuldade que ele tem, e isso faz com que ele não sinta vontade de aprender, lógico, ele tem dificuldade. Aí a importância de fazer uma investigação, né? A gente ir atrás ali, porque aquela criança ela passa a vida escolar dela toda sofrendo porque tem dificuldade para acompanhar o conteúdo. E aí está feito o diagnóstico. O que acontece depois? Como que o acompanhamento pode melhorar a qualidade de vida e o ensino desse paciente com dislexia? A intervenção fonoaudiológica ela é focada justamente nas habilidades que predizem, as habilidades primárias que a criança deveria adquirir antes de ler e escrever. Nós passamos por um período de intervenção ali juntamente com ela. Eu costumo ir na escola, faço toda essa visita, essa rotina escolar, acompanhar como está o desempenho da criança, que tipo de metodologia a escola ela está abordando, porque independente de nós termos ou não dificuldade, cada um aprende diferente, né? Então, são intervenções semanais, justamente nas dificuldades apresentadas ali no processo de avaliação. Certo. E o que causa a dislexia? Tem como identificar se são fatores ambientais, genéticos? Então, a dislexia é um fator de nível neurológico, tá? A dislexia, ela está dentro dos transtornos, né? Junto ali com o TDAH. Então, ela pode sim vir genética, mas também ela pode ser o primeiro, a criança ser o primeiro. Então, a criança já nasce com essa predisposição à dislexia e não tem cura. O que a gente tem aí? A gente faz intervenção e essa criança ela vai conseguindo ali com as adaptações, com os ajustes. Nós fazemos adaptações ali desde o ensino fundamental, ensino médio, faculdade, né? E a gente também pede orientações até para vestibular, como provas adaptadas, como conteúdo adaptado, tá? Promover essa inclusão. Certo. Assim como acontece com outras condições, imagino que no caso da dislexia, o papel da escola é fundamental, né? Até mais do que em outras condições. Como que os professores estão preparados hoje, principalmente na rede pública, para lidar com um paciente, com um aluno que tem a dislexia? Hoje, Will, que a gente já percebe que o MEC já traz alguns cursos aí para os professores, mas a gente percebe que na maioria das vezes ainda é confundido com uma dificuldade de aprendizagem ou como uma desatenção. Então, eu aqui em Goiânia, eu tenho um propósito de vida, né? Então, eu sempre vou nas escolas, ofereço palestras de forma gratuita justamente para conscientizar. Então, em todas as escolas, vou ali oferecendo para poder auxiliar esses professores. Por ser um transtorno que ele não é novo, é um transtorno que já vem aí há muito tempo, mas as adaptações, na maioria como as adaptações são individuais, então precisa de um profissional que acompanhe de perto essa criança para poder auxiliar o professor no planejamento educacional individualizado. Então, essa criança com dislexia, ela tem direito a um planejamento, nós temos leis aí já aprovadas para essa criança com dislexia, até com os outros transtornos de aprendizagem, que a gente, não só a dislexia, mas a gente tem transtorno da escrita, a gente tem transtorno da matemática também. E aí, com essas orientações que nós passamos para os professores, fazendo essas adaptações, a gente consegue que essa criança ela evolua, não só a criança, mas toda a equipe escolar. E vale ressaltar que a gente não trabalha não só com o professor, mas com o coordenador, com o pessoal ali que cuida de toda a limpeza da escola. Então, eu sempre, quando eu vou à escola, eu dou uma palestra assim no geral. Eu sempre falo, Will, que uma comunidade, uma população informada, ela é uma população inclusiva. Então, você precisa tomar nota do que é para você poder incluir essa criança. Até porque a dislexia, as crianças também têm alterações de linguagem, de comunicação. Na maioria das vezes não consegue se comunicar tão bem, ter uma fala mais fluente, uma fala mais organizada. Então, com isso, eu gosto de dar esse apoio, não só para o professor, mas para toda a equipe escolar. Perfeito. É o que a gente tenta fazer aqui também, né? Levar informação a quem está em casa. E para a gente finalizar,
Explica para quem está em casa agora, convive com a criança, seja pai, responsável, professor, e está com suspeita de que essa criança tem alguma dificuldade de aprendizagem e que pode ser a dislexia. A primeira coisa que essa pessoa deve fazer, qual é? Procurar um fonoaudiólogo, tá? Procure um fonoaudiólogo especialista em transtornos de aprendizagem, observar como que está o desempenho dessa criança, se está lendo muito devagar, se está trocando muito as letras, porque a intervenção precoce, ela é o caminho do sucesso da criança. Então, se nós conseguirmos intervir de forma precoce, essa criança ela vai ter menos prejuízos no futuro. Então, não deixe de procurar um fonoaudiólogo, porque ele já consegue identificar se é algo mais relacionado à linguagem, à comunicação dessa criança, porque na maioria das vezes a criança está trocando na fala. Se ela está trocando na fala, ela vai trocar na escrita, né? Se não for, a gente já faz essa avaliação. Muitas pessoas até falam, nossa, o fonoaudiólogo ele trabalha com linguagem escrita, com leitura. Sim, porque nós trabalhamos com a comunicação. Então, o fonoaudiólogo trabalha tanto com a comunicação oral, quanto com a comunicação escrita. Muito bem, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Informação, claro, é a chave para minimizar o prejuízo, o transtorno ali dessas pessoas que convivem com a dislexia. Dá para viver uma vida tranquila, né? Dá para trabalhar, para estudar, basta ter ali o acompanhamento correto. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.